Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV mais um programa Viver com Saúde. É o nosso encontro de todas as semanas aqui no canal universitário de Porto Alegre. E no programa de hoje nós vamos falar sobre sistema respiratório e mais especificamente sobre vias aéreas superiores. O nosso sistema respiratório, como se sabe, está dividido em vias aéreas inferiores e superiores. As vias aéreas inferiores são formadas pela traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, os três últimos localizados nos pulmões. Integram as vias aéreas superiores a boca, as fossas nasais, os seios paranasais, as tubas auditivas, o ouvido médio, a faringe e a laringe. E de acordo com o objetivo do Viver com Saúde, o telespectador já sabe, programa que busca informar e orientar o público telespectador sobre os temas aqui tratados, a proposta de hoje, conforme falamos na abertura do programa, é o esclarecimento de aspectos ligados às vias aéreas superiores do nosso sistema respiratório. E o convidado do Viver com Saúde é o médico Sérgio Khalil Mussali, otorrinolaringologista do Centro Clínico da PUC. O telespectador já conhece o Dr. Mussali, já esteve aqui em várias oportunidades, sempre abordando aspectos ligados à sua área de atividade. Satisfação. Satisfação, muito obrigado pelo recebê-lo convite. mais uma vez aqui no programa Viver nossa. com Saúde. Uhum. E para falar sobre um tema de grande importância aqui no nosso programa. Que é o nosso tema do dia a dia, né? É o tema do dia a dia. Que as pessoas não cuidam do aparelho respiratório em geral. Nós hoje vamos tratar aqui mais especificamente das vias respiratórias superiores. Mas se não cuida do aparelho respiratório em geral, tem problemas, não é? É verdade. Problemas sérios, muitas vezes. Então, Mussali, quais as funções das vias respiratórias superiores? Olha, eu diria que seriam pelo menos 3: a umidificação do ar, a filtração do ar, né? E mais um sistema de defesa, ou seja, seriam guardiões do nosso sistema respiratório. Ele aquece um pouco também o ar que entra nas aquecimento, nossas fossas nasais. Aquecimento, filtração e umidificação. Perfeito. Porque o ar, digamos, o ar in natura, se chegar nos pulmões, ele vai causar problema. Pois é. Isso a gente vê muito no paciente que está hospitalizado e precisa fazer oxigenoterapia. Muitas vezes tem que se umidificar muito mais o ar desse oxigênio que está entrando, exatamente para não causar dano nas vias aéreas inferiores. Às vezes que há alguns problemas também na glote, né? Também, porque a glote é um ponto de estrangulamento do sistema respiratório superior, então ajuda, né, a segurar determinadas coisas erradas para que o ar não entre de sopetão, digamos assim, dentro do sistema inferior. E quando causa, assim, eu não sei as razões, as causas, mas causa o chamado edema da glote. O edema da glote já é um processo patológico, né? Já é um processo inflamatório, em que existe concomitantemente um edema, um enxume nas pregas vocais, também chamadas cordas vocais, e o arcabouço todo da laringe. Isso dá, assim, uma falta de ar imediata e aguda. Então, as pessoas têm que se cuidar para não chegar nesse ponto. Muitas vezes um resfriado, uma virose pode causar um edema na glote. E aí vem aquela sensação de sufocação, né? Pois é. Bem, acho que o telespectador está ávido em saber, em conhecer detalhes a respeito das infecções mais comuns das vias respiratórias superiores. Quais são as mais comuns, doutor Mussali? Bom, em primeiríssimo lugar, as rinites, né? Quem não teve rinite? Existe a rinite da primavera, a rinite do outono, a rinite do verão, a rinite do inverno. Elas são basicamente muito iguais, só que dependendo da temperatura ambiente lá fora, elas podem, digamos, permanecer mais tempo
no desconforto do paciente, né? Que é o nariz entupido, aquele corrimento, a necessidade constante do uso de lenços, né? Isso é uma coisa muito desagradável, mas mostra que o nosso organismo tem condições de se defender e se defende dessa maneira. É que alguma coisa errada está acontecendo. Nas diversas estações do ano, as causas dessas rinites são diferentes? Elas são um pouquinho diferentes. A estação que mais causa rinite é a primavera. Por causa do florescimento das plantas, flores, os pólens, né? Tudo isso impregna a mucosa respiratória do nariz. E se o paciente tiver já uma rinite alérgica, ele vai ser o primeiro a ser atacado, né? Os famosos espirros, um atrás do outro, né? A coriza, tudo aquilo. Então a primavera é a campeã das rinites. Eu diria que o inverno tem muita rinite também por causa do frio, da umidade, do desconforto das nossas casas e ambientes de trabalho, que nem sempre tem a temperatura desejada, né? No outono, pela variação, pela saída do verão, existe muita rinite. Mas existe rinite também no verão. Então, seria das 4 estações a que teria menos percentual de rinites, mas existe. Existe é também. O cara que saiu, tomou um copo d'água gelada, uma cervejinha, né? Ar-condicionado. Ar-condicionado, já para começar, eu vou dizer, ar-condicionado é o grande vilão das rinites. E hoje não tem quem não ligue um ar-condicionado, e principalmente aquele do carro que vem em cima da gente, né? É causador de rinite. E aquilo até vicia, né? É, mas é um causador de rinite. E até no inverno se liga o ar-condicionado, claro, a temperatura mais baixa. Mas... Existe uma teoria que até se confirma, de que o ar-condicionado é bastante saudável e bastante salutar se a pessoa se movimentar em torno dele. É o que acontece num ambiente em que a gente caminha de um lado, caminha para o outro, etc. Mas naquele que a gente fica estático, parado, como na hora do sono, ele não é bom. Ele não é bom porque a gente está deitado ali, aquele ar está constantemente incidindo sobre o corpo e pode acarretar, então, os resfriados que vão evoluir para rinites e, eventualmente, até para uma rinocinusite. Pois é. Agora, e a questão da limpeza do ar-condicionado? Isso é interessante que se toque nesse assunto. Isso é o ponto crucial da coisa, porque ninguém mais limpa filtro de ar-condicionado, né? Será que alguém ainda limpa? Tem gente que se lembra, faz um ano que eu não limpo, quando deveria limpar pelo menos cada 2 meses. Né? Isso vai retendo ácaros ali, né? Isso é um problema sério. Como nas roupas de cama, retém ácaro, né? Se não trocar fronha, lençóis constantemente, vai retendo e aquilo vai mantendo o caráter infeccioso da rinite. Bem, rinites, então... A rinite é a chave de tudo. A partir da rinite, a gente tem esse leque de distribuição. Para as laterais seriam as sinusites, né? Para mais lateral seriam as otites médias, pegando o canalzinho que sai do fundo do nariz e vai até o ouvido, né? E na área ascendente uma sinusite frontal, na área descendente aí então as laringites, as traqueites, passando pelas amidalites e faringites antes. Mas então a origem geralmente é a rinite. O nariz é o vilão sempre, não adianta, ele é o culpado. Bom, a questão dos resfriados, principalmente pela confusão que muitas vezes se faz entre resfriado e gripe. O resfriado pode ser uma patologia de edema, de enxume da mucosa nasal, sem etiologia, né? Mas ele pode ter uma etiologia viral depois de alguns dias e, basicamente, se ele chegar a ter uma etiologia bacteriana, ele já vai ter penetrado nas cavidades da face também. Então, amplia o grau de penetração. O resfriado comum, geralmente, 3, 4 dias ele vai embora. Tá? Então, o resfriado comum, ele dura pouco tempo. Se o paciente se cuidar, ele vai embora sozinho. Não depende de médico, não depende de outros cuidados. Um agasalho, talvez num dia mais frio, né? Uma proteção num dia de chuva, tudo isso ajuda. Esse é o resfriado comum. O resfriado comum não pode ser, não pode ser assim, detido e nunca mais vai ter se o paciente fizer uma vacina, por exemplo.
porque as vacinas não pegam resfriado. Então tem muita gente que faz vacina antigripal e acha que nunca mais vai se resfriar, mas não, o resfriado comum independe disso. As vacinas são direcionadas para as gripes e processos mais agressivos. E muitas vezes ocorre, o telespectador já sabe, que tanto tem se dito, ocorre a mutação dos vírus. Não é? É evidente, estão sempre mutando, então a gente... Tanto que uma dose de vacina desse ano, por exemplo, ela, se fosse usada a do ano passado ou do ano retrasado, já não cobriria toda a cepa de bactérias ali presentes. Pois é. Tá? Então ela tem que ser... A vacina tem uma data de validade que tem que ser observada. Ela não pode ser administrada se ela estiver vencida ou se ela vier do lote dos anos anteriores. Pois é. E as infecções da garganta? Eu diria que as amidalites são quase exclusivas das crianças. A criança qualquer, resfriado, andou de pé descalço, tomou uma água, pode desenvolver uma amidalite. O adulto já não desenvolve tanto as amidalites, até pode, mas muito menos. Então, o adulto, ele acaba, pela disfunção do nariz, ele acaba fazendo faringite, que é a faringe é a continuação da mucosa do nariz em direção inferior, né? Ela fica bem centralizada, com as duas amígdalas do lado, e a faringe é bem centralizada. Então, o adulto tem muito mais faringites do que amidalites, enquanto que a criança tem mais amidalites e menos faringites. A diferença é que as amidalites, elas retêm tudo que passar por elas. A amígdala é como se fosse um filtro, as amígdalas são filtros. Elas retêm o que passar por ali e elas podem desenvolver quadros bem agudos, de infecção aguda, com febre alta e com retenção de bactérias lá dentro. Então não é tão incomum que a pessoa tenha uma amidalite que não foi bem tratada, que foi mal curada e que pode virar num abscesso, exigindo aí uma drenagem cirúrgica ou uma intervenção pronta do seu médico. Enquanto que as faringites são mais benignas. Em épocas passadas, acho que o telespectador, pelo menos aqueles de 50, 60 anos ou mais, em épocas passadas, se falava muito nas cirurgias das amígdalas, né? Sim. E hoje eu não vejo, não sei. São bem menos hoje. É? É. E a razão são os antibióticos que são sensacionais hoje. Né? No tempo da sulfa, no tempo da penicilina e de outros antibióticos, nem sempre se conseguia erradicar bem a infecção. Aí então o indivíduo fazia uma infecção por mês, perdia aulas se fosse em idade escolar, perdia trabalho se fosse em idade de trabalho. E hoje, com esse advento de novos antibióticos, eles são muito mais abrangentes. Então se vê muito menos essa coisa de amidalite de repetição. Ainda se opera, mas se opera bem menos do que já se operou. Com relação a esses medicamentos aí, né, antibióticos ou não, eu me lembro na minha época de jovem que se usava muito aquelas injeções vermelhas de angino-bismuto. Também se usava, Ajudava, porque diminuía o enxume, né? Mas quando tinha infecção, não era o decisivo no tratamento. Não era o decisivo. Não, mas é interessante lembrar isso, porque as coisas vão se modificando, né? Aí veio a época do benzetacil, das despacilinas, que eram as penicilinas naturais, né? Sim. Aí tinha uma grande quantidade de pessoas que eram alérgicas à penicilina, então tomavam uma vez, ficavam todos cheios de urticárias pelo corpo, né? Então a chance de gerar uma alergia cutânea era muito grande com as penicilinas naturais. Depois vieram as semissintéticas e hoje praticamente se usa só a medicação sintética. Mas essa injeção de angino-bismuto, essa era tradicional, Eu me lembro de ter tomado várias injeções de angino-bismuto, né? E as famosas placas das amígdalas? As placas não significam grande coisa, a não ser que seja uma placa já contaminada. Sim. Quando tem contaminação, a placa já não é tão branca, ela já tende para uma cor amarelada,
Tá? E ela evidencia, então, colônias bacterianas na superfície e no interior das amígdalas. Mas tem muita placa devido à temperatura alta. O paciente está lá com 39, 39,5 de febre, tá? Uma sudorese imensa. O que acontece? Ele vai ter sede, ele tem as mucosas todas da boca e da garganta mais secas, Sim. E o restinho de saliva que estava circulando ali ao redor das amígdalas, na hora que seca, ela se transforma numa pequena placa, que nesse caso não significa infecção. A infecção requer que a placa tenha mais durabilidade, não seja descartáveis, né? E que dê para a gente entender que existe realmente uma infecção. Né? Agora, só essas placas infectadas, digamos assim, é que tinham ou têm um odor um pouco mais forte? Sim, porque aquelas placas significam também restos alimentares. As amígdalas, como eu falei no início, são filtros, né? Os restos de alimento penetram nas pequenas fissuras das amígdalas e eles são geralmente restos de material orgânico, né? Sim, sim. Um pedaço de carne, um pedaço de alguma coisa que entra lá dentro, acaba entrando em putrefação, como qualquer carne que estiver, digamos, fora de uma geladeira. Segue a decomposição natural da matéria orgânica. E a amígdala pode abrigar isso e o paciente desenvolve mau hálito. Aí já não é mais um processo agudo, já é um processo crônico. Crônico, né? Esse paciente a gente recomenda operar. Porque ele vai ter problemas psicológicos por causa da litose e as pessoas chamam a atenção. Então, o melhor mesmo para erradicar de vez a coisa seria a amidalectomia. Bom, mas aí sempre a orientação médica, não é? Eu acho que sempre. Né? Que as pessoas muitas vezes, não, toma aí um chazinho, toma um chá de limão com mel forte. Né? Quando não tem uma etiologia viral, nem bacteriana agressiva, até melhora, né? Não dá para dizer que não. Mas o médico pode dar a última palavra. Pois é. Vamos fazer, doutor Mussali, um breve intervalo aqui no programa. Muito de bem. praxe, o telespectador já sabe, nós dividimos o programa em 2 segmentos. Mas no segundo segmento, dentro de instantes, nós teremos outros aspectos ainda a abordar com relação às infecções das vias respiratórias superiores. Até já, então. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nós vamos continuar com o nosso programa Viver com Saúde, que hoje está falando sobre vias aéreas superiores mais especificamente. E com a presença do nosso convidado, o Dr. Sérgio Khalil Mussali, otorrinolaringologista do Centro Clínico da PUC. Bem, nós estamos falando ali em causas das infecções. O Dr. Mussali se referiu mais às doenças virais, gripes, doenças do meio ambiente também. Sobre a sinusite, mais alguma palavra nesse sentido? A sinusite, tem muita gente que acha que tem sinusite e não tem. Então a gente tem que já chamar a atenção. A sinusite é um diagnóstico médico, ele tem que ser feito por endoscopia ou por uma tomografia que acuse realmente que existe uma sinusite. Tem gente que tem dor de cabeça e acha que tem sinusite, não é bem assim. Tá? Na criança tem que prestar bastante atenção na respiração da criança. Se ela é uma criança que dorme sempre de boca aberta e baba no travesseiro, tem que se aventar a possibilidade de adenoides.
A adenoide seria o mesmo tecido das amígdalas, só que escondido no fundo do nariz. Tá? É uma patologia tradicional da criança. Aí já são distúrbios estruturais ali. Exatamente. Então aí uma tomografia e uma endoscopia revelam se a adenoide tiver assim um volume fechando aquela parte do nariz por mais de 80%, por exemplo, e tem indicação cirúrgica. Então, para operar adenoide não tem idade. Pode operar com 6 meses, com 1 ano, 3 anos, 10 anos. Depois dos 12, raramente, porque a adenoide é um órgão que vai atrofiando e vai desaparecendo. Mas com relação à faixa etária onde aparecem as adenoides? Eu já vi crianças de meses com uma adenoide tão obstrutiva que obriga a fazer uma raspagem, uma curetagem lá antes do 1º ano de vida. Pode. É exceção? É exceção. Mas, em média, assim, de 1 ano e meio até 6 anos, é muito frequente essa adenoide ser muito grande. E o mais, a criança que tem uma adenoide grande respira sempre pela boca e vai deformando a arcada dentária. Então, para a alegria dos ortodontistas, todos eles vão depois fazer a reestruturação das arcadas dentárias. As amígdalas, elas incomodam, digamos, até os 14, 15, 18 anos. Depois, normalmente não incomodam mais. Então, quando é que se opera a amígdala? Quando tem mau hálito, né? Quando tem retenção de alimento, quando tem infecção de repetição, uma atrás da outra, né? E quando tem dificuldade respiratória, porque a amígdala grande, aquela amígdala muito obstrutiva, dificulta também a respiração. A pessoa vai roncar, né? É uma bela prevenção contra ronco. Né? Se alguém estiver roncando, vai consultar com o otorrino para ver se não tem amígdala muito grande. Pois é. Às vezes, os pacientes não pensam nisso, né? Eles não pensam, eles pensam em outra coisa, nariz, mas a amígdala tem um grande papel no ronco. Ainda dentro dos distúrbios estruturais, eu pergunto sobre os desvios de septo. A gente escuta falar muito sobre isso, né? Em 1 minuto, 70% da raça branca tem desvio de septo. 30% da raça negra tem desvio de septo. Por quê? Porque é uma coisa estrutural. Tá? Então, assim, não é os 70% de um, nem os 30% de outro que vai nos levar a indicar cirurgia. A gente vai indicar cirurgia quando esse desvio for muito grande, ou seja, quando abre demais uma narina e fecha demais a outra, né? E dificulta o sono, dificulta uma série de coisas. Aí tem indicação. Aqueles septos traumáticos, né, de lutadores ou de agressões, assaltos, a gente consegue recolocar no lugar através de uma cirurgia. Mas eu diria assim que hoje a gente tem que examinar o paciente para ver se tem indicação. Tem muita gente aí com desvio e compensação. Quem tem desvio e compensação não se opera. A compensação, como se caracterizaria? É um S, assim, ó. O septo é uma linha vertical, ela pode estar desviada em cima para um lado e embaixo para o outro. Aí existe uma compensação. Tá? Aí entra ar nas 2 fossas nasais e não precisa fazer cirurgia. Mas tem gente que a gente examina, nem bota aparelho nenhum e já aparece o septo aqui, né? Por traumatismo, geralmente. Geralmente por traumatismo. Isso deve ocorrer muito nesses lutadores, né, de boxe. Sem dúvida. Eles nos procuram para tirar o septo, inclusive, para não fraturar toda hora. Sim, mas algum problema em tirar o septo? Dificulta bastante a respiração, né? Porque cai a ponta do nariz, né? O septo ajuda a segurar o nariz no lugar. E aí fica um conduto só? Basicamente fica um conduto só. Mas eu já operei alguns lutadores aí, não quero operar mais, porque não fica bem. Esteticamente fica muito ruim. Cai a ponta do nariz? Cai a ponta então. do nariz, Então a pessoa... O Éder Joffre é um exemplo. Nas fotografias dele está sempre com o nariz, né, bem baixo. Pois é. Sim, o nariz baixo ele fica mais, como se diz, esborrachado, né? Claro. Aí se levar um soco ali não vai sentir nada. Não vai quebrar mais nada porque não vai ter mais nada para quebrar. Tá vendo? Não, mas isso é interessante. Eu não quero perder a oportunidade também aqui de conversar com o Dr. Bossali sobre essa questão dos medicamentos vasoconstritores.
Esses medicamentos são usados por um grande número de pessoas. Até porque são bem baratos. Para desobstrução nasal. Não é? São baratos demais, então as pessoas compram e fazem uso abusivo. O grande problema do soro com o vasoconstritor é que ao longo do tempo ele vai ocasionando um aumento gradativo da pressão arterial. Então, não é indicado nas crianças a gente indica só soro fisiológico, inclusive lavagens com seringa de soro fisiológico, funciona muito bem, né? E o soro com vasoconstritor, ele deve ser usado assim na exceção. O indivíduo está muito bem, um dia se resfriou, está com coriza, está com o nariz trancado, vai lá, bota umas gotas, um dia, dois e deu, não usa mais. Não pode carregar no bolso ou na bolsa a vida toda para botar sempre. Não, né? Em caráter permanente. Não, porque aí ele vai causar danos renais, danos cardíacos, que são silenciosos, mas um dia podem aparecer. Pois é. Não, isso aí é interessante, o alerta. Com relação à lavagem com soro fisiológico, é muito interessante, se usa aí não tem problema. Não, porque o soro é água e sal, né? Se usa hoje o soro fisiológico da farmácia, que é bem barato, não precisa ser nem aqueles em spray, porque os soros fisiológicos em spray custam quase 10 vezes mais que o frasquinho de soro fisiológico. Basta um frasquinho de soro fisiológico, uma seringa sem agulha, tá? Faz uma lavagem, a criança até se acostuma, engole aquele líquido, e isso faz uma bela higiene nas fossas nasais. Isso é uma bela prevenção. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre as emergências hospitalares também. Porque quando as pessoas procuram as emergências hospitalares por vários tipos de problemas. Mas entre esses problemas, esses ligados a alguma afecção respiratória. Né? Isso é um erro, mas as pessoas às vezes também não têm acesso a outro tipo de atendimento, né? De repente, num sábado, num domingo, eles não têm aonde recorrer, então eles vão para as emergências, só que as emergências hoje estão lotadas, né? E o que vai acontecer? Se ele já está levando virose dele para dentro de uma emergência, ele vai acabar contaminando outros ou sendo pior, contaminado a mais por outros que estão na sala de espera. E o médico que vai atender 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, ele vai ver que é um quadro viral, vai receitar coisas bem típicas de virose, né? Pois é. Quando um repouso em casa, uma troca de roupa ajudaria bastante. A gente sempre recomenda assim, ó, tá com vírus, aliás, está com rinite, né? Está se sentindo mal, uma temperatura um pouquinho ascendente, entra no chuveiro, troca toda a roupa, vai se sentir bem melhor. Nem que tenha que tomar 3 banhos por dia. Ajuda bastante. Toda troca de roupa é salutar numa virose. Pois é. Não, é que muita gente, principalmente os casais que têm crianças pequenas, não é? Logo correm para a emergência. Correm para a emergência, ou vão acordar o pediatra às 2h30 da madrugada, então pode acontecer isso. Pois é. E às vezes não tem, são cuidados caseiros. Pois é, e muitas vezes o problema é mais simples, e depois de passarem 1, 2 horas nas emergências, que muitas vezes se constata ali que não é um caso de urgência, então fica na emergência respirando naquela peça junto com outras pessoas e sai dali com um problema. Né? Se tiver uma asma brônquica daquelas agudas, bom, aí tá bom, emergência. Mas se tiver resfriado comum, rinite, não é lugar para ir. Pois é. Turma, nós vamos chegando já ao final do programa, mas eu sempre reservo ali 1 minuto final para uma mensagem do médico, enfim, do profissional de saúde que aqui comparece, para se dirigir ao telespectador. Eu diria assim que, basicamente, os cuidados caseiros. Eu acho que toda mãe, todo pai tem que ter em casa soro fisiológico e, atenção, guardar na geladeira o soro fisiológico. E observar a data de vencimento, jogar fora e comprar outro, que é bem barato. Para fazer lavagens, para fazer instilações nasais, né? Antitérmico, acho que todos têm que ter em casa, um paracetamol, hoje está se usando bastante, não tem nenhuma contraindicação. Né? São coisas caseiras para diminuir a febre,
aliviar os sintomas e fazer com que a pessoa se sinta melhor. Aí, no amanhecer, ele pode optar em consultar e vai numa emergência, etc. Mas os cuidados caseiros têm que existir. Essa do banho, de trocar de roupa, é fantástica. O cara está com 37,5, 38, já tomou paracetamol, não está baixando a febre. Vai para o chuveiro, troca toda a roupa, vai melhorar. Perfeito. Bem, eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa Viver com Saúde. Sempre às ordens. Espero que volte em outras oportunidades para abordar assuntos do momento como esse, que nunca se esgotam esses assuntos. Com certeza. Porque são assuntos oportunos. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao nosso telespectador e até o nosso próximo encontro.